podemos tentar catalogar o juízo que está vindo para que vocês possam ver a instrução que está vindo de lá para a igreja. Quando o Senhor diz, lembre-se da mulher de Ló, e quando ele olhou aquela cena da mulher de Ló, você vê que o juízo que veio a Sodoma e Gomorra varreu ela, arrastou ela. Vamos ver a instrução que veio de lá. O livro de 1 Timóteo, capítulo 6, povo abençoado. 1 Timóteo, capítulo 6. Ele diz o seguinte. O livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Ele diz, 1 Timóteo 6, versículo 5. Ele diz, a partir do versículo, a partir do versículo 4, ele diz, ele é orgulhoso e nada entende. Este tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Versículo 5, atritos constantes entre as pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é uma fonte de lucro financeiro. Então agora, isto é uma classe de pessoas que o Senhor vai julgar, povo abençoado. O Senhor Todo-Poderoso, ele diz, não tenham inveja dos doutores da lei. Não tenham inveja dos doutores da lei, porque o juízo deles será mais rígido. Este é um grupo que o Senhor vai julgar. O mesmo Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 3. Ele diz, agora o bispo deve ser irrepreensível, fiel à sua esposa, sóbrio, prudente, tem domínio próprio, hospitaleiro, responsável, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, não alguém que briga por tudo, não é amante do dinheiro. Ele deve manter sua própria família muito bem e ver que os seus filhos o obedecem, e deve fazer isso de uma fórmula digna de total respeito. Pois se alguém não sabe como governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então ele termina dizendo, ele não deve ser um recém-convertido para não se tornar soberbo e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Bem aqui, ele levanta uma outra advertência a respeito dos doutores da lei. Então você vê na categorização, na catalogação do juízo, o juízo de Deus não será uniforme. Vai ser o mesmo juízo para todas as pessoas. Quando você entra no lago de fogo, haverá diferentes níveis daquele fogo. E isto é absolutamente incrível. Isto é chocante. E ele está dizendo aqui muito claramente que não tenha inveja dos doutores da lei. E ele diz que os pastores, os supervisores, os anciãos da igreja terão categorias de juízo diferente
e serão julgados de forma diferente. E o nível de juízo que eles recebem é porque eles têm conhecimento, eles têm entendimento da palavra, os requisitos da palavra, entretanto, eles violaram a palavra. E ele diz aqui, não pode ser um recém-convertido para que não fique soberbo e caia no mesmo juízo que o diabo. Olha o nível do juízo deles. Assim como o próprio diabo, eles serão julgados. Como o diabo. Ele disse, ele também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Da mesma forma, os diáconos igualmente devem ser dignos de respeito, sinceros, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Eles devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, significando, aqueles que conhecem a verdade, o juízo deles será inacreditável. E ele diz, primeiramente, eles devem ser experimentados para ver se não há nada contra eles, para que eles possam servir como diáconos. E você pode continuar, mas ele diz que haverá uma caracterização de juízo, haverá classificação de juízos. E eu quero começar com este grupo em particular. Os pastores, os doutores da lei, aqueles que conhecem a verdade devem transmiti-la para o resto e manter o resto fora do lago de fogo. Então, eles abertamente se entregam ao pecado e vão influenciar o restante. Ele diz, eles receberão o mesmo juízo que o diabo. Por quê? Porque o pecado é quebrar a lei de Deus. É iniquidade. Números capítulo 15, povo abençoado. O livro de Números capítulo 15. Números 15 do 27 ao 30. Ele diz, mas se apenas uma pessoa pecar sem intenção, quer dizer, sem intenção, aleluia. Mas, se apenas uma pessoa peca e sem intenção, esta pessoa terá que trazer uma cabra de 1 ano masculino como oferta pelo pecado. O sacerdote fará apropriação pela pessoa que pecou, cometendo uma falta involuntária. Se eu fosse você encontrar a palavra involuntária, sem intenção, e quando o sacrifício for feito, esta pessoa será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção. Novamente a mesma situação lá. Seja ele israelita nato ou um estrangeiro residente entre eles. Versículo 30. Mas todo aquele que pecar deliberadamente, desafiadoramente, seja natural da terra ou estrangeiro residente, ele insulta o Senhor e será eliminado do povo de Israel. Ele deve ser morto. Vocês me entenderam bem? Quando ele disse, lembre-se da mulher de Ló. E então, naquela cena da mulher de Ló, ele julga o pecado. A grande imagem que ele coloca lá, mostrando que Deus, o juízo de Deus contra o pecado. Você vê que a mulher de Ló foi julgada, o fogo a arrastou, ela foi julgada com o resto, certo? Então agora, este juízo é o que o Senhor está apresentando aqui. Qual é a mensagem para a igreja? Então agora você pode ver o que está vindo de lá. Ele diz, haverá categorias de juízo. Apenas para que você saiba, esta geração está em
perigo. Esta geração se envolveu em pecado deliberado, voluntário. Ela tem praticado pecado intencional. Alguém ouviu isso, meu Senhor? Você viu o que eu quis dizer? Que depois que você passar por isso, isto tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar. Aquele que abertamente escolhe pecar, eles sabem que é pecado, mas é intencional. Entretanto, o Senhor diz remissão aqui, mesmo no livro de Números neste tempo, é a palavra do Deus de Israel, na palavra do Deus da lei, na palavra do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O eterno Criador, na sua própria palavra, ele caracteriza o juízo. Ele cataloga o juízo. Então, novamente, há uma tragédia diante de nós aqui, certo? Porque toda uma geração peca intencionalmente. Eles já começam quando são jovens. Quando é dito a eles, não faça isso. Então, é isso que eles vão e fazem. Eles vão à frente, eles dão um passo à frente e fazem já desde quando são crianças. Ele está dizendo, será perdoado por pecado e não intencional. Pecado que não é deliberado. Mas ele diz aqui, mas se alguém pecar, mas todo aquele que pecar deliberadamente e desafiadoramente, a palavra aqui é desafiadoramente, seja natural da terra, seja estrangeiro, insulta o Senhor, esta pessoa tem que ser cortado do meio do povo de Israel, porque desprezou a palavra do Senhor, quebrou seus mandamentos, então ele certamente será morto, porque a sua culpa estará sobre ele. Estamos começando a entender isso já desde o começo. O Senhor classifica o juízo. Ele cataloga o juízo, põe categorias e diferentes níveis de fogo. Já desde o Antigo Testamento, ele dá uma dica de que ele não julga da mesma forma. Nós começamos com os pregadores da palavra, que têm uma enorme responsabilidade. Ele diz, nem mesmo tem inveja deles. Porque para eles, eles serão colocados no mesmo nível de juízo que o próprio Satanás. E aqui também nós vemos uma categoria, uma classificação de juízo, significando que o fogo no lago de fogo terá diferentes forças, diferentes níveis. A palavra força não é boa, porque você pode achar que vai perder o fogo. Será fogo furioso, mas haverá diferentes níveis. Haverá aqueles que vão gritar mais, porque o Senhor se baseia no seguinte, olha isso, no quanto de graça você foi submetido. Quanta graça você recebeu. E eu sei de uma geração que viu a nuvem de Deus. Eles viram a chuva. Eles viram transfiguração. Eles viram alguém comandando aleijados para levantarem em Nairobi, e eles levantam onde? Em Shanzu, em Kinango, em uma vila islâmica onde, na verdade, não há nenhuma fé em Jesus. Eles viram poços sarados, água sarada, cegos enxergando. Na Bíblia, quando uma pessoa cega enxergou, houve uma grande conversa nacional. Mas agora é massivo, é em massa. E ninguém foi lá. Ninguém foi lá. Então não há limite espacial. Ele está dizendo que, baseado pela quantidade de graça que você recebeu, você teve o privilégio de encontrar, o juízo será inacreditável. E isto é sério. Quando ele diz, lembre-se da mulher de Ló, e quando você olha lá, você vê ira, perdeu a sua alma eternamente. Você vê o juízo de Deus contra o pecado, certo?
Ele diz, isto se constitui blasfêmia contra Deus. Este pecado desafiador que você vê na igreja é inacreditável, onde as pessoas sabem que é pecado e eles se determinam, eu vou fazer isso, depois eu me arrependo. Isto é uma tragédia, certo? Ele diz que ele apenas cuida dos que não são intencionais. E se você pensou que ele estava brincando, você abre no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, você ouve as mesmas palavras lá. O livro de Hebreus, capítulo 10. Ele diz o seguinte no versículo 26. Hebrews 10, verse 26. Hebreus 10, versículo 26, quando você chegar lá. Hebreus 10, do 26 ao 31. Há diferentes níveis de juízo. Isso é sério. Não é uniforme. Não. Para algumas pessoas o fogo será inacreditável, para todos será inacreditável, mas há níveis mais altos, um tormento maior. Hebreus capítulo 10, 26 a 31, ele diz, se nós continuarmos a fazer o quê? O quê? Pecar deliberadamente, intencionalmente. Você encontra a mesma palavra no Novo Testamento. Você poderia dizer, o Antigo Testamento é muito duro. Não! Você encontra a mesma palavra no Novo Testamento porque ele diz, se nós deliberadamente continuarmos a pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você está a caminho do fogo. Acaso a igreja desse dia presente realmente sabe isso? Brincando por aí e pecando deliberadamente, eles sabem que é pecado, mas eles vão adiante e fazem e dizem, depois disso eu vou me arrepender. O pastor sabe que é uma coisa pecaminosa, é iníquo e estar lá e dar falsa profecia. Ele acha que ele vai se arrepender sozinho em casa depois que ele mentiu para eles e então recolheu dinheiro. Colheu dinheiro. Isso é sério, certo? Ele diz, se nós deliberadamente continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Em outras palavras, ele te coloca diretamente no lago de fogo. Isso é um toque de despertar. Este é um sério toque de despertar para vocês. Eu disse, uma vez que eu começar a caracterizar e catalogar o juízo de Deus, simbolizado pela mulher de Ló que foi julgada e Sodoma destruída, então as pessoas vão mudar e vão começar a recalibrar as suas vidas. Há coisas que você diz, eu nunca mais vou tocar nisso. Porque agora você está começando a entender, então há diferente gravidade baseados no que você faz. E a parte mais dolorida aqui é este assunto de pecado deliberado, intencional. E eles fazem muito disso hoje. Eles vêm, não importa se são jovens ou velhos, eles fazem depois disso. Depois eu me arrependo. Ele diz, não há sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque você abusou o mais elevado sacrifício, que é o sangue de Jesus, e não há outro sacrifício disponível, certo? Então ele os joga diretamente no lago de fogo, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele diz, qualquer um que rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severamente, você ouviu aqui? Você ouviu a palavra quanto mais? Diferentes níveis de juízo. Deus preparou diferentes níveis de juízo no lago de fogo. Quão mais severamente você acha que um homem merece ser punido que
pisou aos pés o Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois nós sabemos, aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. É uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Novamente nesta escritura, o Senhor apresenta uma séria mensagem de que o juízo vai depender dos atos. O tipo de ato que você fez. O tipo de pecado que você cometeu. Que pecado deliberado é inacreditável. Entretanto, essa geração, todos pecam deliberadamente. E o Senhor está dizendo, não, pare com isso agora e arrependa-se. E aparte-se do pecado e salve a sua vida. Este é o Novo Testamento. E ele diz deliberadamente, não há mais sacrifício, não resta sacrifício pelo pecado. E se você for a 2 Pedro 2:19 em diante, ele chega no ponto onde ele diz, a sua condição final se torna pior do que no começo. Em um ponto ele prefere que você permaneça frio do que pegar Jesus e abusar a aliança da graça. Mas hoje a igreja está abusando da graça. Aleluia, sério. Ele diz, Tiago 3:1. Tiago capítulo 3, versículo 1. Os diferentes níveis de juízo, a categoria de juízo, quando ele apresenta a mulher de Ló julgada, qual é a mensagem lá a respeito do juízo de Deus que está vindo e qual é a instrução? Ele diz, não muitos de vocês devem se tornar mestres. Meus irmãos, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, com maior rigidez, mais severamente. Isto é sério, certo? Esse é o toque de despertar bem aqui para o pastor. Um toque de despertar para aqueles que são do púlpito, que estão no púlpito. É inacreditável. O livro de Marcos 3:29, ainda estamos na categoria e no catálogo do nível de juízo. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 29, ele diz o seguinte. Marcos, capítulo 3, versículo 29. Ele diz, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. A culpa deles é de pecado eterno. Espera um pouco. Ele está dizendo, mesmo se você é nascido de novo, dentro da igreja, há uma linha vermelha. Há uma linha que você não pode cruzar. Você pode ser nascido de novo, foi perdoado dos pecados, mas se você cometer um erro e blasfemar contra o Espírito Santo, isso não tem arrependimento. Você está ciente disso? E os cristãos hoje estão blasfemando à direita e à esquerda, certo? Isto é um problema. Isto é uma tragédia. Ele diz, todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo é culpado de pecado eterno, significando não apaga nunca mais. Nunca vai apagar. É imperdoável. Estamos vivendo em uma geração onde você pode assistir na TV as pessoas blasfemando de Deus abertamente, sem temor. Há uma tragédia nessa vida, certo? No público, eles falam como se não se importassem, mas o Senhor vai trazê-los pessoalmente e pedir contas, pessoalmente.
Você pode ver grupos de comediantes no púlpito fazendo comédia contra o Espírito Santo. Uau! No Quênia. Estou falando do Quênia e muitas outras nações. Quênia. Ele diz, cuidado, não toque nele. O Espírito Santo que você viu, que ele desceu em forma corpórea como uma polpa branca e repousou sobre mim, ele disse, não toque nele, não ouse tocar nele. Você será culpado de pecado eterno, imperdoável. Mas você vive em uma era onde as pessoas podem fazer brincadeiras também, zombar. Isto é sério, povo precioso. Finalmente eu cheguei aqui. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, de 20 a 24. Ele diz o seguinte. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Eu estou usando isso para simplesmente trazer para vocês que haverá diferentes níveis de juízo. E eu acho que os exemplos agora já são suficientes. Different levels of judgment. When you see that picture of Não, diferentes níveis de juízo. Quando você vê aquela cena da mulher de Ló ferida, isso tem que transmitir para você que Deus julga, uma séria mensagem, que Deus julga em diferentes níveis, e esta coisa que os cristãos estão fazendo é essencialmente blasfemar do Espírito Santo. Por exemplo, você vê servos do Senhor neste nível. Transfigurados, glorificados. A nuvem desceu, veja isso, cobriu-os desta forma. E então, deste lado, duplicados. E então, o céu apontou para eles enquanto eles andavam, comandando o céu para abrir e chover, curando águas, poços de água, levantando aleijados por voz pela rádio, sem tocar, sem contato físico. E Deus, o Espírito Santo, ele mesmo desceu e repousou na cabeça dele. Desceu sobre a cabeça dele. A nuvem cobriu. Você pode dizer que se eu tocar aqui, eu nunca serei perdoado. Eu terei tocado o próprio Senhor. Mas você encontra cristãos que estão tentando tocar, meu Deus. E o Senhor disse que Ele jamais vai perdoar. Ele nunca. Ele nunca os perdoará. Até mesmo uma criança pode ver. Até mesmo um bebê pode ver que você não pode tocar. Nós nunca estivemos desse jeito antes, certo? Então, algumas vezes está bem ali. Eles talvez podem ser cristãos, mas por causa de grupos, WhatsApp, qualquer que seja o grupo, então eles tentam tocar. Ele diz pecado eterno. Deus, o Espírito Santo, desceu em forma corpórea. Então você tocou. Ou seja, você tocou o próprio Espírito Santo, mas você pode ver que a ministração é do próprio Espírito Santo. Até mesmo a cura nesta vila islâmica, você pode ver que é por um desígnio. Aleluia! Isto é sério agora, que há diferentes níveis de juízo. Quando ele apresentou a mulher de Ló julgada, então há uma grande mensagem de que Deus julga o pecado e há diferentes níveis de juízo, e uma coisa que esta era presente tem feito, que torna muito fácil para alguém blasfemar contra Deus. Isso é agora o próprio diabo querendo passar a eternidade com você. Onde? No lago de fogo. Eles fazem piadas de todas as coisas. Você vê alguns sites onde eles estão blasfemando Deus. Você não pode fazer isso, não pode. Ele diz pecado eterno. E aqui, novamente, uma outra demonstração do fato de que o Senhor vai julgar de forma diferente. Nós vamos ler
Then Jesus began to Então denounce the Jesus town começou a denunciar as cidades onde ele havia realizado a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados em vocês tivessem sido realizados nas cidades ocultistas de Tiro e Sidom, sacrifícios humanos, eles teriam se arrependido há muito tempo em pano de saco e cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Em outras palavras, aqui você já vê que, baseado pela quantidade de graça a qual você se submeteu, será insuportável. E isto levanta uma bandeira vermelha sobre a apostasia. Apostasia. Saber a verdade, ver os milagres, ver as maravilhas, participar em pregar corretamente, evangelizando lá fora, e então cair em apostasia e retroceder, olhar para trás, cair em pecado. Isto se constitui pecado deliberado porque você sabe que é pecado. Você pode ver que as cidades de Cafarnaum, Corazim, Betsaida, eles foram submetidos à graça de Deus. Aleluia. E é por isso que ele está dizendo que ele agora está comparando-os com as cidades ocultistas onde bebês estavam sendo sacrificados, onde havia sacrifício humano e feitiçaria. Ele está pegando as cidades onde Jesus fez os maiores milagres e ele está comparando com as cidades onde há ocultismo e sacrifício humano. Então ele está dizendo que naquele dia do juízo, o fogo que queima, aqueles que estavam sacrificando bebês, o fogo deles vai fazer parecer como nada. Que o fogo deles, por pior que seja, será muito, muito menor. Por quê? Por causa da graça de Deus. Você conheceu a verdade. Então você foi à frente, adiante, e caiu no pecado. Você conheceu a verdade. E você foi adiante e caiu em masturbação, adultério, fornicação, casando com outra esposa. Ele está dizendo aqui, mas eu lhes digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vocês. Então ele chega em Cafarnaum e ele diz, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o inferno. Porque se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu te digo a verdade, que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para você, Cafarnaum, a cidade que Jesus chamou de lar, minha casa. Vocês entenderam que os juízos serão diferentes e severos? E há um perigo da igreja cair em juízo. Isto é sério. Eu sei de uma nação onde Jesus fez a maioria dos seus mais poderosos milagres e maravilhas. Até mesmo maiores do que na Bíblia. Comandando o céu para abrir a chuva veio mais de 15 vezes.
If you remove 4 abroad, maybe Se 11 você times, tirar a parte do exterior, calling God das vezes que himself with the aconteceu cloud, and he fora, has 12 come, vezes, chamando o they próprio saw with their Deus para vir na naked sua nuvem. eyes, Ele they veio, saw God. eles viram com seus olhos nus, they eles viram Deus e eles ainda filmaram. God, the Holy Spirit has come Deus, o They Espírito have Santo seen veio, God with their eles eyes. viram Deus com seus by the olhos. Jordan River. Junto It's ao only Rio John Jordão, and the somente Christ that João saw. e Cristo viram But here, o everybody Espírito saw Santo. Mas aqui todos viram glorification, glorificação, their own transfiguração, cripples in their own os seus homes. próprios And these days aleijados they em are suas counting for us. próprias How many casas. cripples do you have E there? eles It's estão like contando every para nós altar has a quantos miracle. aleijados você tem lá. That is a É como wonder. se cada altar tem um milagre. Isso é And that uma is not a joke. maravilha. Isso não é uma That is God brincadeira. saying, I'll raise Isso the é fire. Deus dizendo, eu vou acender mais forte o I will fogo. raise the fire. Eu vou levantar o fogo. Because Taiwan did not see Porque that. Taiwan não viu isto. He's saying, the Ele city está that dizendo, Jesus called home, a cidade que Jesus chamou and de he did casa, meu his lar. greatest miracles E ele there, fez os seus maiores milagres lá. that if they don't Que repent se eles não se and be born again arrependerem properly, e nascerem de He novo says, apropriadamente, it will ele make diz, Sodom and Gomorrah look isso like vai a holy fazer com altar. que Sodoma e Gomorra pareçam altares santos. Serious. Sério. And yet, E entretanto, he's saying ele está dizendo that when you see the promise que to quando judge você Sodom, vê a to promessa judge, de julgar Capernaum worse than Sodom, Cafarnaum pior do que Sodoma, the fearful promise, a temível the dreadful promessa, promise of a raging terrível fire, much promessa higher do than that of fogo Sodom, promised to furioso, Capernaum. muito pior do que Sodoma, But if prometido you para compare Cafarnaum. Capernaum and Mas se você comparar Cafarnaum Vai, com Quênia, meu Capernaum Senhor, and Kenya, Cafarnaum e probably Quênia, the cripples in provavelmente Capernaum os were aleijados countable em in one Cafarnaum, one se você hand, contaria em uma Three mão, or com os four. dedos de uma mão, one 3 ou Lord through the 4. roof and whatever. Um que baixou pelo telhado e todos Kenya os is outros. everywhere. O Quênia está em todo lugar. How worse then Quão pior, is the então, fire that will é consume o them? fogo que vai consumir o Quênia. Because he said, Porque ele disse, based on the fact that baseado no Capernaum fato de que witnessed the Cafarnaum greatest of the testemunhou miracles of Jesus. os maiores milagres de Jesus. And he said, E ele disse, Sodom and Gomorrah, Sodoma e Gomorra, where everybody, onde young and old todos, jovens wanted e to velhos, defile the holy angels of homens, quiseram a tocar that if Capernaum e corromper does os not anjos repent and santos be de born Deus. again and holy, Se Cafarnaum não se arrepender e ser santa, does not use the miracles as e evangelism, não usar os evangelizing to milagres them, como talking to them about the evangelismo, holiness of evangelizando Jesus, para eles, falando com eles sobre a santidade changing de their Jesus lives, transforming e mudando as suas vidas e transformando os that seus if that does corações. not happen from those Se miracles, isto não acontecer por causa daqueles milagres, the judgment of Sodom que o and Gomorrah juízo will de look Sodoma like e Gomorra nothing. The vai people that parecer wanted como to nada. defile the angels O of God. povo que queria Will look corromper like os anjos de Why? Deus, Because he put molestá-los. the grace there Por quê? in Porque ele Capernaum. colocou a graça lá em Cafarnaum. And yet when you compare E Kenya with entretanto, quando você Capernaum, compara o Quênia com Cafarnaum, probably you enter the circle provavelmente right away. você vai entrar no pano de saco imediatamente. Because here Porque the aqui, death swarmed me. a They morte, stormed me. eles me Hundreds. atacaram, And each of them milhares, is trying- eles he's dying to tell me invadiram. how the ears E popped open. aqui cada um dos surdos, eles estavam morrendo para me dizer Capernaum. como que os ouvidos deles abriram. Nobody Eles called them vieram out. até o profeta do Senhor e gritavam. Eles queriam contar. Em Cafarnaum, isso In não Capernaum, aconteceu. Em Cafarnaum, Heaven was not opened, o instant and céu rain não foi fall. aberto instantaneamente e a The chuva caiu. visitation of the God. A visitação They did not see. de Deus Pai, eles não viram. In Capernaum, Em Jesus' Cafarnaum, Lord radio was not open a rádio for the Jesus voice is of the Lord Lord to pass não through and estava just aberto raise para a voz do cripples across Senhor the village. passar e então levantar aleijados através das vilas. This is serious. Isto é sério. The kind of fire O tipo de fogo that will consume those that have been given much que vai grace. consumir aqueles a quem foi muito dado é inacreditável. It is all hell. É But the punishment inferno. will be severe. Mas a punição será severa, a mais severa de Because todas. Porque Quênia, They saw God, the Holy Spirit. eles viram Deus, o Espírito Santo, descendo. They saw transfiguration, Eles viram the cloud, transfiguração, the rain. a nuvem, a chuva,
The cripples are walking Os in their aleijados homes. estão andando nas casas This deles. is serious. Isso é sério. So the Lord is saying, Então o Senhor está judgment will be dizendo, categorized. juízo vai ter In categorias different em diferentes grupos. Luke chapter 12. Lucas capítulo 12. Still Abram on the comigo lá. categorization of Ainda na catalogação, nos classification of níveis de judgment of that day. classificação de juízo naquele When he dia, said, onde ele disse, remember Lot's wife. lembre-se da mulher Luke de Ló. chapter 12. Lucas capítulo 47 he says the following. 12, no 47, ele diz o seguinte, 47 and 48. 47 e The 48. servant who knows the Aquele master's will servo que conhece a and does not vontade get do seu ready, Senhor e não or se does not do what the prepara master wants, ou will não be faz o que o beaten with mestre many deseja, blows. nem o realiza, se But the receberá one who muitos does not açoites. know Mas aquele que não and conhece does things a deserving of vontade do punishment Senhor e pratica beaten coisas with few merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. from everyone who Porque has been given a quem much, muito foi dado, much will be demanded. muito será cobrado And e from the exigido. who E has a been quem entrusted with muito much, foi confiado, much will be asked. muito mais será pedido. He's saying, if you Ele know the diz, truth se você sabe a verdade and you don't do it, e você não a you will pratica, be beaten with many blows. você será açoitado com muitos açoites. These words are read. These are the Estas words of palavras Jesus estão em himself. vermelho, estas são as There will palavras do be different próprio levels of Jesus. judgment Haverá possible. diferentes níveis de juízo, povo When the abençoado. Lord says, remember, Quando o Senhor Lot's wife, diz, lembre-se da mulher Lot's de wife Ló. is judged. A mulher de Ló, She ela é is struck by julgada. the judgment Ela of foi God, the wrath of golpeada God. pelo juízo de Deus, pela And it ira de transmits a Deus. message to the church E that isso God transmite has uma judged mensagem para a sin igreja before, que will Deus julgou judge o it pecado again. antes e And Ele when he vai judges, julgar be novamente. careful now. E quando Ele will julgar, be different cuidado levels of agora. judgment. Haverá diferentes Number one, níveis de juízo. Número To 1, depend on how much vai you have depender given do yourself to quanto sin. você se entregou ao pecado. You know, there are people who have just Você given sabe que as themselves to sin, pessoas even que se working in the sin entregaram ao industry. pecado e até mesmo trabalhavam na indústria do pecado. They are working in the sin Eles industry. They estão come out with trabalhando innovative na ways of indústria sinning, do pecado, new eles ways of vêm sinning. com novas formas He's saying, inovadoras be de very pecar. careful Ele disse, when the Lord toma says, muito "Remember cuidado quando o Lot's Senhor wife." disse, lembre-se da mulher de One Ló. of the big looming Uma feature das of that maiores scripture is that características God desta judged escritura sin. é She que did not enter. Deus julga o pecado porque ela não entrou. And now he's saying E agora ele that está judgment dizendo also goes que aquele according to juízo levels. também vai de acordo com So he's saying níveis. that Lot's Então ele wife está dizendo que a mulher de Ló is right now being judged agora more mesmo está severely than sendo the julgada homosexuals mais that wanted to severamente do que defile os the angels. homossexuais que queriam molestar Why? os Because anjos. Lot's wife Por quê? served them. Porque a mulher de Ló os She dined serviu. with them. Ela comeu com They eles. must have given them the Eles message that devem we are ter destroying dado this para place. ela a mensagem de que nós vamos going destruir to este judge lugar. Nós vamos julgar este lugar. Demolish it. Vamos demolir We este will lugar. detonate it. Nós vamos detonar Because of este sin. lugar por causa do pecado. And then, E when então, they were hesitating, quando the eles angels held hesitaram, their hands and os walked out with anjos them. agarraram as mãos deles e saíram Despite com all eles. that grace, Apesar de toda esta graça, she still went down to hell. ela Can you imagine the ainda amount foi of para o fire inferno. consuming that woman? Você pode imaginar a quantidade More de than fogo those que who wanted to consumiu defile esta the holy mulher? angels. Muito mais do que daqueles que quiseram unbelievable. corromper os santos anjos. And the Lord saying Isso é that there are inacreditável. people O Senhor está who can be dizendo in the church que há and pessoas even que get to the podem extent estar of na receiving the igreja Holy Spirit, e chegar but até o still ponto de end up receber o in Espírito hell. Santo, That is the mas warning. ainda assim acabam no inferno. Isto é uma advertência. That is the warning, Esta é a advertência. that you can be in church. Que você pode again. estar na igreja, ser Even nascido preaching de novo, até the mesmo pulpit pregando no And end púlpito up in hell. e If you get acabar into no hell, inferno. Se there are você so entrar many no preachers inferno, there right há now. tantos pregadores lá agora. Inside hell right now, there are Dentro do Pentecostal inferno preachers agora, in there. há pregadores There are pentecostais lá. evangelical preachers there. Há pregadores There evangélicos are lá. Baptist Há preachers there. And of course, pregadores Catholic batistas lá, e priests and é claro, Anglicans, sacerdotes everything. católicos, Reverends. There are anglicanos. many down there, vicars Há and what have muitos deles lá embaixo, vigários e you. And tudo. there are many Pentecostal E há Christians, muitos Baptist cristãos Christians, evangelical Christians, pentecostais, batistas, down there. evangélicos que estão lá and they are embaixo. all crying one E eles thing. estão todos Lord, gritando uma coisa: If you give me Senhor, a chance, se o Senhor me der uma I'll now be chance, holy. eu agora serei santo. It is not a joke to know the truth. Não é uma brincadeira And then sin conhecer a verdade e então pecar As you see the present day church is intencionalmente, doing.
como você vê que a igreja This is deste serious, tempo presente está fazendo. Isto é sério, povo abençoado. The Lord is saying that there is a war. O Senhor está dizendo The que devil há has been winning um people out there, ai, but he has now porque o entered the church diabo está to ganhando harvest those pessoas who have lá. entered the church, Ele harvest them entrou out, na igreja para colhê-los Wow. para fora. that Por they quê? may suffer with him Para in the que lake eles of possam fire. sofrer com ele no lago de fogo. This is serious now. Isto é sério, há He uma says, guerra agora. With many blows. E ele diz com muitos açoites. That if you know the truth to Se do it, você conheceu a and you verdade don't do it, e você não a you'll be praticou, judged with much você fire. será higher julgado fire. com muito mais fogo, fogo muito mais alto. Serious, blessed people. Very, Sério, very povo serious. abençoado, muito, muito sério. John chapter 19 verse 11. João says, 19:11, ele diz. The book of John chapter 19 O livro verse de 11. João, capítulo 19, versículo 11. Very serious, blessed people. Muito sério, povo abençoado. John 19:11. João 19:11. Says the following. Ele diz o seguinte, John chapter 19:11. João capítulo 19:11, ele diz. Jesus answered, Jesus respondeu, you would have no power você não teria over me nenhum poder sobre if mim it were not se given to você, you from se above. não fosse te dado de Therefore, cima. the one who Portanto, handed me aquele over to que you me entregou a is ti guilty of é culpado a greater sin. de um pecado Greater. maior. It will not be the same judgment for all. Não será o mesmo juízo And it para will be todos, severe. e será severo. And that judgment in Ezekiel E este chapter juízo 14, turn with me em there. Ezequiel, capítulo 14, We are abram still comigo lá. characterizing the Ainda judgment of estamos God Almighty. caracterizando o Together. juízo do Deus Todo-Poderoso? Estamos juntos? Hallelujah. Aleluia. Now it's not a joke anymore. Agora não é mais Não. brincadeira, certo? Não. It's a terrible thing to be É a uma preacher, coisa terrível or ser to um see all the pregador wonders Kenya ou has seen, ver todas as maravilhas que o and Quênia tem revert visto to sin or e disobey. reverter em pecado ou desobediência. Ezekiel 14, turn with me there. Ezequiel Let's read 14, together. abram comigo lá, povo abençoado, vamos ler. The characterization A of the judgment característica of God. do Verses juízo de 12 to Deus. 20. Versículos do 12 ao Ezekiel 20. 14, I'm reading Ezequiel 12 and 14, eu 20. vou ler do 12 ao 20. He says, Ele diz, the word of the Lord a came palavra do Senhor veio a mim, to me, Son of man. filho do If homem. a country sins Se against uma me nação pecar by contra being mim unfaithful, por and I infidelidade, stretch out my hand e eu against it, estenderei contra ela o cut meu it off, braço para cortar, and rather to cut off his food, para cortar his o food supply, seu and alimento, o send seu famine upon that sustento, land, e enviar fome sobre esta and terra, kill its e people matar and os their seus animals. homens e os seus animais. Even if these three men, Mesmo que estes três Noah, homens, Noé, Daniel, Daniel, Job, Jó, were in it, se eles estivessem nesta they terra, could save only eles themselves poderiam by their somente livrar a righteousness, si mesmos declares the pela sovereign sua Lord, the retidão, Yahweh of hosts. declara o soberano Senhor, o serious. Yahweh dos exércitos. Isto é sério. 15 he says, No "Or 15 if ele I diz, send ou wild se eu beasts enviar animais through selvagens the country, para aquela and nação, then wild beasts through the country, and they enviarem leave animais it selvagens para childless, aquela without nação children, e eles a deixarem and sem it becomes filhos desolate, e ela se tornar so that desolada, no one can de tal pass forma through it que ninguém passe por ela because of the wild por beasts. causa dos animais As selvagens. surely as I live, declares the Juro sovereign pela minha Lord, the vida, Yahweh of declara o hosts, soberano Senhor, o Yahweh even if dos these three exércitos, men, mesmo que aqueles were três in that homens estivessem naquela they terra, could not save eles their own não sons poderiam salvar os seus próprios or filhos daughters. ou filhas. They alone would be saved, Somente eles seriam But the land salvos, would be destroyed. mas a nação would be será desolate, destruída would e be cut off. desolada, será cortada. Verse 17. Versículo Or if I 17. bring a sword Ou against se eu that trouxer a country espada contra aquele país and say, e let the disser sword pass que a throughout the land, espada passe por toda and esta I kill terra its e people eu and their matar animals,
os homens e os animais dentro dela. Juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, o Yahweh dos exércitos. Mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam salvar seus próprios filhos ou filhas. Somente eles se salvariam. Versículo 19, povo abençoado. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra que pecou e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, matando o seu povo e os seus animais, eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, o Yahweh dos exércitos. Mesmo que Noé, Daniel e Jó, e se eles estivessem nela, eles não poderiam salvar nem seus filhos e suas filhas. Eles se salvariam somente a si mesmos pela sua própria justiça. Isto é sério. Ele agora está se movendo mais para frente para dizer que este juízo que está simbolizado e epitomizado pela uma vida de pecado é virtualmente inescapável. Inescapável. Que você não pode trazer alguém a uma terra e dizer, esta é uma pessoa justa aqui, então a terra pode ser salva. Será virtualmente inescapável. E esta é a mesma coisa que você encontra no livro de Amós. Amós capítulo 5, povo abençoado. O livro de Amós capítulo 5. Ele diz o seguinte, versículos do 18 ao 20. Ele diz, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Por que vocês anseiam pelo dia do Senhor? Aquele dia será dia de trevas, não de luz. E ele diz, será como se um homem fugisse de um leão. Significa, um leão quer devorá-lo. Você está andando num caminho e você encontra um leão lá no meio do caminho e ele abre a sua boca. E então você dá meia volta e foge. Você está correndo para salvar sua vida. É como se um homem fugisse de um leão somente para se virar e encontrar um urso. Pior. E então, quando ele agora consegue pegar um atalho para fora da estrada, provavelmente, como se ele entrasse na sua casa. Você pode entrando, ele fecha a porta. Então é como se ele entrasse na casa e encostar a sua mão na parede, somente para finalmente ter uma serpente para picá-lo. Virtualmente inescapável. O juízo do Senhor que está vindo é literalmente inescapável. Então é melhor nos arrependermos. Esta geração é melhor se arrepender e receber Jesus. E permanecer em santidade e permanecer lá, na santidade. Ele diz no livro de Mateus 11, 21, 24, que nós vimos, que vai ser baseado na verdade. Todo aquele que conhece a verdade, mas não pratica a verdade, será açoitado com muitos açoites. Significando, será baseado na verdade. Se você conhecia a verdade ou não. Nós vimos o livro de Atos 17, 30 e 31, que será baseado na justiça. Na justiça. No livro dos Salmos 96, 31, enquanto terminamos a categoria dos juízos, Salmos 96, povo abençoado. Salmos 96.
Verse 31. Versículo 31. Não tem. Okay, it's not there. So, Então, Luke 12:48. Lucas 12, According to the 48, amount of grace you are de acordo com a received quantidade again de and graça que você So, the recebeu, first nós thing the vimos Lord will isso. consider is Então, how a much you primeira have coisa given que o Senhor yourself vai to sin. considerar o quanto você se entregou ao pecado. There are people who have literally Há given pessoas themselves que to têm sin, literalmente se entregado ao to the pecado, extent they even até work o in the ponto sin em industry. que eles até mesmo Those are now the trabalham na people that indústria do are pecado. innovators of sin. Essas They agora can são as even pessoas que são innovate or inovadores do invent pecado. new Eles ways são of doing sin. inovadores e inventam novas formas de praticar Another thing pecado. Uma is outra how coisa much your é o sinful quanto life, your a sin, sua vida you used pecaminosa, o it to seu pecado, influence você a God's usou para people to sin. influenciar o povo de Deus para pecar. You gave yourself to sin. Você se How much you entregou ao did so pecado, will be one e level quanto for você judgment. fez isso, então será um nível Another de one, how juízo. much E o outro, quanto you have influenced others to você sin. influenciou outras pessoas a pecar. And the third one we see E o clearly terceiro, nós how vemos much claramente grace aqui you o were quanto accorded. de How graça many você times did you recebeu. hear, repent, Quantas vezes você repent ouviu, and turn away from sin. arrependa-se, arrependa-se, aparte-se do pecado. We also see the book of Nós também Revelation, vemos no chapter 2, livro do verse 23. Apocalipse 2, versículo 33. In Revelation chapter 2, verse Ap- 23. Apocalipse 2, versículo 23. Apocalipse 2, It 23. says, Ele diz: I will strike her children. matarei os filhos desta mulher. Then all the churches will know Então, that todas I as am igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações e as and mentes, I will repay each e eu of you according to retribuirei a your cada um de wrongdeeds. vocês de acordo com as suas obras. In other words, he's saying, Em according to outras the palavras, condition ele of the está heart, dizendo, he will de judge. acordo com a condição do coração, ele vai Number two, the julgar. condition E of the número mind, 2, a condição da mente, he will judge. também ele vai julgar. John chapter 6, 28, João 29. 6, 28, As we finish 29, enquanto terminamos agora. João 6, John chapter 28. 6, João capítulo 6. (28, 29). 28, 29. He says the following. Ele diz o seguinte. John 6, 28, 29. João says, 6, 28, 29, ele diz: Then they asked him, What Então must lhe we do perguntaram: o que to do the precisamos works fazer of God para that he executarmos requires of as us? obras de Deus In que other ele requer translation, de nós? Em outra Then they tradução, asked him, então eles What lhe must we perguntaram: do o que nós to do the precisamos works fazer of- the para work God realizar requires, the work as God obras que requires? Deus Another requer? translation, Outra Then they tradução, asked him, então lhe What perguntaram: must we o do que nós precisamos to do the fazer works para fazer as God obras requires? que Deus requer? Verse 29 he says, Versículo 29, ele Jesus diz: answered, Jesus The work respondeu: of God is a this, obra de Deus to é believe in esta, the one he sent. crer naquele que ele enviou. So it will also depend on how much Então we também believe in vai Jesus. depender no quanto nós cremos em Jesus. Crer. We live in a generation where Nós people don't vivemos em believe uma in geração Christ. onde as pessoas não creem It em is very Cristo. popular to be É New muito Age religion popular now, ser nova era, esta religião nova and there era are other agora, religions that are e há increasing outras even more than religiões que estão Christianity, crescendo Islam, até mais do que o much faster. cristianismo, o Islã, muito mais Judgment rápido. is coming. O That's why we juízo need to está run there vindo. and convert É por these isso que people to nós Jesus. precisamos correr To lá e show them the converter love of este povo Christ, para right? Jesus, mostrar And para bring eles o them amor to de Cristo, Christ certo? E trazê-los so they para may not Cristo, perish. para que eles não pereçam. It will depend also on how Vai much you've depender accepted também no Christ, quanto você aceitou a whether you accept Cristo, him or not. se você o aceitou ou não. So God's judgment Então o will be juízo de Deus righteous, vai ser a righteous justo. judgment, Um an juízo exacting justo, law, uma lei exata. an exacting
um juízo exato, uma retidão, justiça exata. Nós vimos que o juízo dele será virtualmente inescapável. Então, se você acha que você vai escapar ou escapar aqui e ali, simplesmente arrependa-se. Esteja preparado. Vai ser de acordo com as obras. Ele vai pagar a cada pessoa de acordo com as suas obras. Ele vai recompensar esta pessoa de acordo com as suas obras. E o juízo dele será mais severo. Se você pegar a cruz como exemplo e o simbolismo, em outras palavras, aqueles que receberam Jesus aceitaram o que ele pagou por eles na cruz. E aqueles que não aceitaram, se você pegar a cruz de Jesus, é por isto que você vai ter que passar. Você agora vai pagar por isto você mesmo. E a severidade, por que eu estou passando através da severidade do juízo do Deus Todo-Poderoso? Para poder elevar o arrependimento, para elevar a graça, para elevar a salvação diante dos teus olhos. O livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 21, ele diz o seguinte, João 8, 21. Ainda no juízo do Deus Todo-Poderoso retratado na mulher de Ló, João capítulo 8, versículo 21 ao 30. Ele diz o seguinte, povo abençoado. Mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora e vocês me procurarão e vocês morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Em outras palavras, vocês precisam tomar muito cuidado. O Senhor está dizendo, o tempo está vindo quando vocês vão buscá-lo, mas não o encontrarão. Significando, é possível você buscar Jesus e não conseguir encontrá-lo no tempo daquele juízo. E o povo envolvido em busca motivações erradas para buscar os prazeres desta vida, motivações erradas no coração. E é claro que essa tragédia da igreja cristã apóstata deste tempo é uma tragédia. Eles vão tentar buscá-lo e não vão poder encontrá-lo. E nós nos lembramos muito bem a lição que Jesus deu da figueira no livro de Marcos, capítulo 11 e 12, ainda sobre o juízo. Marcos, capítulo 12, versículo... Marcos 11, 12 e 13. Marcos 11, versículos 12 e 13, ele diz o seguinte. Marcos 11, versículos 12 e 13. No dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, significando desabrochando com folhas, ele foi ver se encontraria nela algum fruto. Quando ele se aproximou dela, ele não encontrou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse para a árvore que ninguém mais coma jamais fruto de você novamente. Ele amaldiçoou a árvore. Então o Senhor está advertindo a igreja deste tempo presente. Eles estão em risco de atrair a maldição de Deus. Porque ele está dizendo... Para as figueiras, toda vez que há folhas, os figos, o fruto também tem que estar lá. E quando Jesus foi, desta vez, ele encontrou que as folhas tinham brotado, estavam florescendo falsamente, sem nenhum fruto.
cursed the tree. Então ele amaldiçoou a árvore. And yet today you find E, a lot of entretanto, hoje churches você encontra blossoming, muitas igrejas desabrochando, flourishing. crescendo, florescendo. If you sit from out Se and watch, você they are sentar singing, de they're longe waving hands. e você observar, The eles estão choir is cantando vibrant. e acenando com a mão. O But when you coro é look for muito the fruit vibrante. of Mas righteousness, quando você olha o fruto da justiça, the fruit of quando repentance, você procura o fruto do the fruit arrependimento, of holiness, o fruto you da find santidade, none. You você stand não the risk encontra of nenhum. Jesus Você cursing. corre o risco de Jesus te amaldiçoar. You claim you are a Christian, Você alega You're ser professing cristão. Christianity. Você está professando o and cristianismo. yet you have no fruit Entretanto, of você holiness, não tem nenhum fruto de fruit of santidade, righteousness, fruto de fruit justiça, of repentance. You fruto de stand a risk, arrependimento. Você está correndo o risco, a serious risk um sério risco of being judged. de The ser curse of julgado God. e ser amaldiçoado por Deus. The judgment of God O portrayed juízo de Deus in that retratado figure, naquela that figura, construct of naquela Lot's wife construção da mulher de Ló, that was swept away. que foi God is saying he arrastada. judges sin. Be Deus careful. diz que ele julga o pecado. Toma cuidado agora. He's saying that Ele living está life dizendo que as viver a usual, vida como normal, casual como Christian sempre, life you see in the uma church vida today cristã casual que você vê is na a igreja serious hoje, danger é to um the perigo sério para o cristão. Because in the book of Porque Matthew, no livro chapter de 7, 21, Mateus, 23, we've seen, capítulo 7, 21 they e end up in the lake 23, of fire. eles acabaram no Matthew lago 7, de fogo. 21 and Mateus 23. 7, He says, 21 to a tell you the 23, truth, ele diz, I do not para know you. dizer-lhes a He's saying, verdade, this eu não vos casual conheço. Christian life, Ele disse, you see, esta has vida cristã characterized the casual whole que world, você vê que the whole caracterizou entire body o of Christ. mundo inteiro, todo o corpo de A Cristo. Christian life of convenience. Uma vida cristã de He says they conveniência. stand a Ele serious diz, risk, eles danger estão correndo um grande risco, um grande of being perigo struck out de into the lake serem of fire. Because we arrastados saw para o Matthew lago de chapter fogo. 7, Porque nós vimos verses Mateus 21 to 7, 23. versículos 21 a Verse 23. 23 says, No 23 "To tell ele you the diz, truth, eu I do então not lhes know you." direi claramente, nunca os conheci. The grim danger O of terrível the casual perigo Christian life you see da today in the vida church. cristã casual que você vê na We igreja have seen hoje. it also in Matthew E nós 24, vimos também em Mateus verses 36 to 24, 38, where it says, versículos "Some will be 36 a eating and 38, onde drinking ele and diz, marrying and alguns living as estarão usual." comendo, bebendo, casando-se, dando-se The casamento danger como of a sempre. casual O Christian life, perigo de uma vida cristã casual it will plunge you into vai the te unbelievable wrath of mergulhar God, in the lake of fire. dentro da inacreditável ira de Deus no lago de fogo. We have seen it in Nós Matthew vimos 25, também, the wise and Mateus foolish 25, as virgens sábias e as The tolas. foolish virgins As live tolas, a casual virgens tolas, Christian life. viveram uma vida cristã Convenience. casual, de A life of conveniência. convenience, Uma a vida de lifestyle of conveniência, um convenience. estilo de vida de conveniência. At the end, No they are final, locked out into eles the foram lake of fire. trancados para fora dentro do lago de fogo. We have seen it in Matthew Nós 22, vimos em Mateus 22, when they are busy buying quando eles things, a new estavam wife and ocupados so forth. comprando coisas e tendo A casual novas and esposas. usual. E tudo isso, dangers of a casual e usual normal, os Christian life. perigos da vida The cristã glorious announcement normal, of the coming casual. of the Messiah O glorioso arrives, anúncio and da you are still vinda do living a Messias usual chega Christian e life. você ainda está vivendo na sua The vida grim cristã danger normal. thereof O in terrível that kind of perigo de estar vivendo neste tipo de And vida. the Lord says, be O careful, Senhor as it diz, was in the days of Noah, cuidado, assim como foi nos so dias de shall Noé, it be at this time. assim também será neste tempo. In the days of Noah, Nos dias de Noé, the ark that a Noah was arca constructing que Noé estava was the construindo symbol of era o God's love for símbolo the do generation. amor de Deus por aquela The geração. ark A Noah was arca building que Noé estava construindo was the figure of era a God's grace figura da and mercy graça de Deus that e a he was misericórdia extending de to the Deus generation. que ele estava estendendo para aquela geração. In this age, Nesta era, the cross of Jesus a cruz de is Jesus being extended to está the sendo generation. estendida para esta geração. In this age, Nesta era, I have seen eu Jesus vi Christ, the Jesus Messiah, Cristo, o Messias, enthroned at the center of the throne, and as though slit and bleeding on the chest. The Lord is presenting the blood. He's presenting the Messiah at the center that you may worship in this age. The worshiping of the blood of Jesus. entronizado no centro do trono He's com a presenting the garganta King cortada. himself who died for you.
that you may worship him before the tribulation hits. Ele está apresentando o próprio rei Because then the no Antichrist centro will do trono impose para que himself. você possa adorá-lo antes da tribulação. There is a grim danger in a casual Christian life. Porque depois o anticristo We vai know too impor well a that adoração. Adam and Eve Então há muitos the golden perigos em uma vida opportunity to choose cristã the path casual. of eternal life. Então without Deus está ever te dando a experiencing oportunidade de andar no caminho da vida santa sem But there is experimentar a a syndrome morte. of slowness to respond, Mas or há uma sheer síndrome de resistance to God. lentidão para responder. Slowness to Uma respond, or resistência sheer pura a resistance to Deus. God that has consumed man. Uma lentidão Adam para and Eve responder had a powerful que consumiu esta opportunity to geração. choose eternal life. Adão e Eva chart for tiveram the toda a entire oportunidade de humanity, life escolher without a death. vida eterna e dar But para there is a toda a, syndrome the toda a devil humanidade uma vida sem Where, morte. number one, anything God, Mas há uma sometimes people síndrome resist. aonde tudo que diz que Or fala just de the Deus, as pessoas resistem. The Ou hesitation apenas to obey a God. hesitação em obedecer a Deus. A And it brought lentidão. tragedy, an eternal tragedy. E isso trouxe uma Death tragédia is here today. eterna. A morte, por causa disso, a morte está aqui Why? hoje. Because they entered rebellion. Por quê? Porque eles chose entraram rebellion. em rebelião, eles escolheram a They rebelião, chose self-will. eles escolheram a vontade própria. I'm now mentioning the things that are endangering this church. Eu also. agora estou mencionando The as modern coisas day que estão pondo esta geração em perigo também. Adam and Eve Adão e Eva chose escolheram personal vontade will, self-will. própria. Rebelião, rebellion, desonra dishonor a to Deus, God. desobediência Disobedience to ao the Lord. Senhor. Eles escolheram chose independência. Eu acho I que think it soa sounds more para to you vocês like I'm como se eu talking estivesse about the falando a modern day respeito church, da right? igreja moderna de hoje, certo? They chose human pride. Eles escolheram They o chose orgulho humano, arrogance. eles escolheram a arrogância, They eles chose escolheram rudeness. a dureza de coração. They chose the Eh, so-called freedom. Aquilo que eles chamam de chose human liberdade. They chose Eles blackmail. escolheram direitos humanos. Eles escolheram plunged calúnia. The human race E eles into an eternal mergulharam a raça humana And I can see em that uma the present day eterna church, the tragédia. present generation has also chosen E eu rebellion, posso ver que a igreja deste dia presente, a self-will, geração personal presente, will, human também rights. escolheu a rebelião, vontade They have própria, chosen vontade dishonor pessoal, and direitos disobedience, humanos. independence from God, Eles escolheram desonra Human e pride, desobediência, arrogance, independência de Deus, orgulho humano, personal freedom to arrogância, do what you want, dureza de and coração, blackmail and mockery. liberdade pessoal de fazer o que você quer, It will calúnia, plunge them zombaria. into eternal judgment. Isto vai mergulhá-los Lord is dentro saying do juízo eterno. When he presents É the isto figure que o Senhor está of dizendo Lot's wife quando ele standing there, apresenta a having been figura struck da esposa de Ló with the worst de wrath, pé lá e worst sendo fire, worse than ferida those com a pior homosexuals ira, that wanted to o defile pior the fogo. angels of God. pior That do que o dos homossexuais que tentaram corromper os anjos de Deus. And the Isso Lord é is saying, severo. E o Senhor even está in the days of dizendo, Noah, até people mesmo were nos given a dias de chance, Noé, as but they pessoas chose these receberam uma things, chance, pride, rebellion, mas eles disorder, escolheram estas dishonor, coisas, orgulho, rebelião e personal desonra. will, Vontade course, pessoal. disorder. E é claro, God's order of desordem. creation, even a donkey Na ordem de submits Deus to the para a master. criação, até mesmo um jumento se submete ao seu dono. A time comes when the Lord shuts the door O tempo vai chegar and he quando judges Deus the fecha a people. porta God responds to e ele wickedness julga as pessoas. personally. E Deus responde à He himself iniquidade comes. pessoalmente. Ele mesmo Noah did vem. not shut the door. It is Noé the não Lord who fechou a shut the door. porta.
Foi o Senhor quem fechou Because a in that porta. time also, the same wickedness as you see today, Porque ele, naquele tempo também, a mesma iniquidade que você vê hoje wicked, inundou corrupt, aquela terra. like today. Iniquidade, corrupção, como hoje. But Ezekiel 33:11 says, the Mas long-suffering of God. Ezequiel 33, ele fala da longanimidade God de did Deus. not forget Noah. Deus não esqueceu God de chose Noé. Noah for righteousness. God always Deus chooses escolheu the Noé righteous. para a justiça. Deus sempre escolhe os justos. And he warned Noah about the coming judgment. Right now he's E ele warning this alertou generation Noé a about the respeito coming do juízo que judgment. estava vendo, advertindo também esta geração a respeito do juízo que está And vindo. then God gave Noah the redemption plan. Então, In this age, Deus deu para Noé the o Lord plano has da given you the redenção. redemption plan. Nesta era, o Senhor deu para Repentance and vocês holiness. o plano de redenção. The cross and the Arrependimento e santidade, a cruz e o You can sangue. literally walk out of that realm Você pode of walking literalmente towards hell sair fora and walk daquela into another realm dimensão of do walking inferno into e heaven. então andar Into em glory. uma outra dimensão, indo para dentro do céu, para dentro da glória. And the Lord saved Noah. E o Senhor salvou Noé. The Lord Almighty. O Senhor He Todo-Poderoso. Ele julga And o the wrath of pecado. God is unbelievable, unbearable. E There a is a ira de Deus é serious battle inacreditável, going on. insuportável. Há uma Very big séria battle batalha is raging right acontecendo. now. Uma batalha muito grande, está The devil furiosa wanting to take agora. people with him O down to diabo the quer lake of levar fire, pessoas com ele lá para baixo, para o lago de fogo, that they may suffer with him eternally there. para que eles possam sofrer com ele Give him eternamente company lá, dando a ele, fazendo companhia So, para the ele lá. generation has a choice. Então, a geração tem uma escolha. You have a serious choice. I want to Vocês use an têm uma example escolha here séria. Eu quero that usar is um exemplo closer aqui to Lot's wife. que é mais próximo da Luke mulher chapter de Ló. 16, Lucas capítulo verses 19 16, all the way before we take the break. versículos do 19, 19 antes all de the way to 31. fazermos um intervalo, do 19 ao Luke 21. 16, Lucas 16, 19 to 31. Another case. versículos in time. 19 a 31, um outro caso no tempo. It says, again, Luke chapter 16, verses Ele 19 diz to 31. novamente, Lucas It says, "There was a 16, do rich man 19 ao who 21. was dressed Ele in diz, pure havia um homem and rico finest que se linen, vestia de púrpura e and he linho lived in finíssimo luxury every day. e vivia no luxo todos os dias. At his gate was laid a beggar Diante do seu portão named fora deixado Lazarus. um mendigo chamado Lázaro, covered with sores. Those are wounds. coberto com And chagas. longing to Essas eat- são longing feridas. to eat what fell E from ele the rich man's ansiava table. comer o que caía da mesa do rico. Even the dogs came and licked his Até wounds. mesmo os cães vinham lamber as The suas time feridas. came when the beggar died. O dia chegou And the angels quando o carried him mendigo to morreu Abraham's side, that is heaven. e os anjos o levaram Paradise. para junto de Abraão. Isto é o céu, The o rich man paraíso. also died. O homem rico was também buried. morreu e foi Verse sepultado. 23. In Versículo Hades, where he 23. was in great torment, No Hades, he onde looked ele up and estava saw em grande Abraham far tormento, away, ele olhou para with cima e viu Lazarus by Abraão his de side. longe, com Lázaro called ao to seu him, lado. Father Então Abraham, chamou: Pai Abraão, have pity on me. tem And send misericórdia de Lazarus to mim dip the tip of his finger e in manda water, que Lázaro and molhe a cool my ponta do tongue, dedo na because água I am e in refresque a agony minha in this língua, fire. porque estou em agonia neste fogo. Abraham replied, Son, Abraão remember respondeu: that in your Filho, lifetime you received your lembre-se good que things, durante a sua while vida você Lazarus recebeu received coisas bad boas, enquanto que Lázaro but recebeu now he is coisas comforted más. here. Mas and agora you ele are está sendo in consolado aqui The e judgment você of está em sofrimento e agonia. And O besides juízo all de this, Deus. E além between us and disso, you, a great chasm, a great rift entre vocês e has nós been há um set in grande place, abismo. so that those who want Foi to go colocado from de here to forma you que os que cannot. desejam passar Nor can daqui para anyone vocês cross não over from podem, there to ou us. ninguém pode atravessar de lá He para answered, nós. Then I beg you, Father Ele respondeu: Abraham, então eu lhe send suplico, Lazarus pai to my Abraão, family. manda Lázaro à Resurrect minha somebody and família. send a resurrected human being there. Ressuscita alguém, envia um ser humano ressuscitado, Send então eles Lazarus vão to my crer, family. certo?
Envia Lázaro à minha casa, à minha família. Eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles também não venham e acabem neste lugar de grande tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. No, Father Abraham, he said. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Então respondeu: se eles não ouvem a Moisés, que chamou a nuvem de Deus lá e os feriu com pragas, e o profeta que trouxe chuva, terremotos e levantou aleijados, em outras palavras. Então ele disse no versículo 31, Abraão disse: se eles não ouvirem a Moisés e aos profetas, eles também não, eles jamais se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Ressuscite e vá até eles. Sério. Então há uma batalha aqui, povo abençoado. E um outro caso aqui, de alguém que ficou para trás. Assim como a mulher de Ló. Ele diz: o homem rico repentinamente se achou a si mesmo onde? Por causa da complacência, no lago de fogo, no inferno, que mais tarde se tornará o lago de fogo e enxofre. E ele está pedindo ajuda. Lázaro está no céu. E ele está perguntando, ele está pedindo, ele está fazendo um pedido de oração para Abraão, para enviar Lázaro para pegar um pouco de água na ponta do dedo e tocar na língua dele. Depois disso, e que depois disso, Lázaro deveria ir e alertar a família dele, os seus irmãos e irmãs, os seus irmãos para não virem para o inferno. Sério. Mas os dois pedidos foram negados. O pedido de oração que veio do inferno nunca são respondidos. O tempo para responder pedidos de oração é aqui e agora. Os dois pedidos foram negados. Em outras palavras, o tempo para ele crer ou evangelizar os seus irmãos era quando ele estava vivo, na terra. Se ele não creu na Escritura, quando ele estava na terra, não tem como agora no inferno ele agora dizer, agora eu acredito. Diga para eles acreditarem nas Escrituras. Em outras palavras, chorando por uma oportunidade perdida. E ele está dizendo, se eles não crerem nos profetas de Yahweh, eles não podem crer em ninguém ainda que essa pessoa ressuscite. Não podem crer no Evangelho porque eles não são feitos de material celestial. Naquela parábola, o Senhor diz que o céu e o inferno são lugares reais. Que o céu e o inferno são lugares reais e pessoas reais vão acabar lá. Que toda pessoa que já viveu na terra ou vai passar a eternidade no céu ou no inferno, em um dos dois. Isso é sério. E o tempo para se preparar para a eternidade está bem aqui na terra agora, nesta parábola. Isso é sério. E ele permaneceu. Ele ficou fora, ele não entrou. Ele perdeu a sua vida eternamente como a mulher de Ló. Muito sério. Muitos hoje estão vivendo na igreja como o homem rico ou como a mulher de Ló.
Eles foram presos, iludidos no amor às riquezas do mundo. Eles acham que eles amam a vida, as riquezas da terra por conveniência, ou que a vida de luxo refletem como se fossem o favor de Deus. Muitos cristãos pensam assim enquanto falamos. Eles pensam que quanto mais rico você é, maior é o favor de Deus. Isso é até mesmo pregado. Isto é sério, povo abençoado. Very serious. Muito sério. He's saying, ele está dizendo, immediately this life on the earth ends. Imediatamente assim que esta vida nesta terra terminar, a humanidade entra no juízo. Então prepare-se. Ele diz que a morte não é o fim. É apenas uma porta de saída para a prestação de contas, para assumir responsabilidade, para prestar contas de como você viveu a vida que Deus te privilegiou e te deu. A vida nesta terra é uma mera transição. Nós vimos em Hebreus capítulo 9, 27 e 28, que a morte é simplesmente uma porta. 2 Coríntios 5:8 diz que quando estamos fora do corpo, fora do corpo terreno, estamos presentes com o Senhor. Estar fora do corpo terreno é estar presente na casa do Senhor, o corpo eterno. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Sério. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Porque nós sabemos que se esta tenda temporária for destruída, essa habitação terrena em que vivemos, nós sabemos que temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Ok, essa declaração é séria. Você poderia cavar mais profundamente e pensar que ele está dizendo. Você poderia colocar isso em uma categoria onde ele está dizendo que ele prefere ser trasladado. Porque você se lembra que quando eles estão debaixo do altar, quando eles foram mortos, então eles tiveram que receber vestes, significando que eles estavam nus. E lembre-se, se você morrer antes do arrebatamento, você vai voltar nesta condição. Ou seja, o corpo que você enterrou aqui, ele é ressuscitado, transformado e glorificado. Então, esta declaração no versículo 2 pode significar o arrebatamento, que ele prefere ser trasladado e morrer e a alma ficar nua, porque nós vimos Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, porque os que estavam clamando receberam vestes, ou seja, estavam nus no corpo intermediário. Mas o mais importante aqui é que a morte é uma mera transição. O ladrão na cruz. Senhor, lembra de mim no teu reino. Para dizer-lhes a verdade, hoje eu estarei com você no paraíso. Nós notamos muito claramente, vividamente claro aqui, que o homem rico não enviou um pedido de oração a Abraão para removê-lo do inferno. Não, de forma nenhuma. Porque ele sabia que uma vez que ele está lá, acabou. Que todo aquele que entra no inferno nunca sai de lá. As lições de lembre-se da mulher de Ló. O grande retrato do juízo de Deus que está vindo, ele diz, cuidado agora, vai ser eterno. O tempo para evitar essa ira é agora. E a forma para evitá-la é através do arrependimento e da santidade.
that Um failed outro to caso enter. aqui, que falhou em entrar. And what is shocking is that the casual E Christian o que é life they are living chocante today, é que a vida cristã casual que eles estão if it vivendo causes you hoje, to slide in hell, se it's an ela te eternal faz mergulhar no separation from God. inferno, é There's uma an eterna eternal chasm, separação de Deus. rift Há that uma Abraham talks eterno about. cisma, divisão, da qual, Eternally separated from abismo the do Lord. qual Abraão fala. Eternamente separado do And it's Senhor. amazing that he remembers very well the opportunities of the gospel E é he missed. impressionante que ele se And now lembrou he has muito bem ringing das in his head oportunidades do every evangelho moment que ele that perdeu. people has E agora walked, fica that ressoando people na has cabeça walked, dele o Jesus, tempo people todo. has Um walked, aleijado a andou, cripple um has walked, aleijado awesome, andou. cripple Jesus, has walked, um a aleijado cripple andou. has Maravilha, walked, mighty, um cripple aleijado has- andou. He Poderoso, people celebrate. Ele ouve He used to pessoas castigate them. celebrando. Ele costumava But now he castigá-los. finally has discovered the hidden secret. Mas agora ele finalmente descobriu o celebration. segredo escondido naquela celebração. Because when Capernaum did not sing, Porque a quando cripple has Cafarnaum walked, não cantou, um their aleijado verdict andou. is in the Bible. O veredito deles está When na Bíblia. Capernaum did not sing, Quando Cafarnaum não cantou, Jesus, the blind has seen. um cego Their judgment enxergou. has been written. O juízo They are deles not já waiting foi for a day of escrito. judgment. Eles não estão esperando um dia de juízo. So the Lord says, Então o Senhor diz, the gospel of prosperity that has consumed the present o day church evangelho da will push the prosperidade church que to the consumiu a lake of igreja fire. deste dia presente vai To the empurrar same a igreja direction para o Lot's lago wife de followed. fogo, para a mesma Because it's direção que a championing mulher de well, Ló living seguiu, well, and they are saying porque that is God's eles way. estão valorizando And yet the viver same bem wealth e viver rico, is e que drifting isso é o them favor away de from Deus. God. Então a mesma riqueza está afastando How eles then do you para know longe do Senhor. Whether what Como the Lord então has você given sabe you is from God? se aquilo que o Senhor te deu é What de you have is Deus? from God. Quero dizer, That se if the aquilo Lord que você blesses tem é you de with Deus, material, que se o Senhor it te should draw you abençoa closer com to coisas Jesus. materiais, isto deve te And trazer the only mais way you know perto that de that Jesus. material has drawn you closer to E a Jesus única coisa que você sabe is que when essas coisas it materiais draws te you atraíram closer to mais perto de holiness Jesus é quando te atrai mais perto and da righteousness. santidade e da justiça. Hallelujah. Aleluia. He cried to Abraham. He said, "Look, there is so Ele much pain in gritou my para Abraão e tongue. disse, Please, veja, há just send tanta dor somebody na minha to língua, touch por water favor, and touch my lips. apenas envie touch alguém my para tongue. tocar na água e tocar no minha I need língua, remission." nos meus lábios. Eu preciso And the de Lord remissão. There is no E o Senhor remission disse, in hell. não há And there remissão is no no pity. inferno. Father Abraham, E have pity não on há me. piedade. There is no pity Pai in hell. Abraão, tem piedade de mim. There is Não, no não há repentance in hell. piedade There no is no inferno. grace in Não há hell. arrependimento no inferno, não há Remember graça no Lot's inferno. wife. Lembre-se da mulher Once de she was Ló. judged, it was Uma done. vez que ela foi julgada, acabou. The grace and mercy, A forgiveness, graça e a compassion, misericórdia, the love of God, pity, perdão, compaixão, amor de here Deus, now. piedade, estão aqui agora. and that's why the Bible says E é they por will isso now que a have to Bíblia drink the diz wine full que strength, agora eles terão que meaning beber um undiluted vinho mercy, grace, sem compassion, mistura. love, Ou seja, repentance. não há nada They para are not diluir, found não in há hell. misericórdia, paixão, misericórdia, This is serious nada, now. não há nada disso no inferno. Isso é sério agora. And when they're in hell, they'll remember how they blackmailed the E quando messengers eles that estão brought no them inferno, eles vão lembrar como eles eternal life, caluniaram the os mensageiros que trouxeram enter para eles a vida into eterna, o convite para entrar no accompanied céu, by power. acompanhados com poder. Isso é sério. The Lord is saying that the present day church O must Senhor change está course dizendo que a because igreja deste dia in this presente tem que tremendous mudar o example, curso, porque parallel neste of tremendo Lot's wife, exemplo, the rich man, paralelo com a mulher de Ló, está the o Lord homem is rico. exalting a O warning Senhor before you, the está deceitfulness exaltando of wealth. uma advertência a respeito dos Living enganos well, das thinking God riquezas, is with you. vivendo bem, achando que Or thinking Deus you está have com time to você, change. ou achando que você tem ainda tempo para mudar. So the Lord is asking for repentance. Então o Senhor está It's pedindo amazing that the rich arrependimento. man did not É feed Lazarus. impressionante que o homem You can see rico the heart of God. não God loves the poor. não alimentou Lázaro. Então você And vê when o they are not coração taken de Deus. care of, Deus ama God o is pobre. hurt. E quando você não cuida deles, But in Deus this fica generation, ferido.
Mas nesta They don't want to geração, take the gospel to certain eles neighborhoods, não querem levar o evangelho a to alguns certain people. bairros, a certas pessoas. They don't want to build their churches in certain Eles não neighborhoods. querem construir as suas igrejas em certos bairros. They have no word for hunger. It's a bad Eles word não for them. têm fome para a solitude, or fome. pain, Isso é uma coisa. Sorrow, Ou para a mourning. solidão e a The dor, Bible says, "Blessed tristeza, are those who mourn." They lamento. don't like A mourning. Bíblia diz, bem-aventurados os que lamentam. Eles não gostam de lamento. It says, "Those that go and Ele help diz, the poor, aqueles the que vão hurting e in ajudam os hospitals, pobres, aqueles que estão they are feridos nos simply hospitais, extending the ministry of eles Jesus." estão simplesmente estendendo So o here he ministério do próprio Jesus. Então ele os recompensa. Being born again properly requires to take care of Ser the nascido plight de of the poor and the novo suffering in this age. adequadamente This world is significa not our cuidar home. dos pobres e sofredores desta terra. Este mundo não é o nosso lar. So the Lord is saying, understanding and Então o Senhor receiving está the dizendo, prophets entender e receber os activates profetas a special faith ativa that uma admits fé you into especial glory. em vocês, que te introduz na glória. And this age, no, we don't E want judgment. nesta era, não, nós Why não is the queremos prophet of the juízo. Lord speaking judgment Por que que o profeta de Deus está will be falando de unbelievable juízo? in the lake Vai of ser fire? inacreditável no lago de fogo. Listening to the prophets saves lives, Ouvir aos delivers profetas people salva from vidas, hellfire. liberta as Amen. pessoas do fogo do inferno. Impressionante. Lazarus entered heaven, symbolizing Lázaro entrou no céu the children of simbolizando God. But os he filhos suffered de on the earth. Deus So in que other words, the Lord sofreram is na saying, for terra. the children of Em God, outras palavras, o suffering Senhor está is dizendo, normal os while filhos on de the Deus earth. que estão, para os filhos de Is Deus, acceptable. sofrer é Should be normal na embraced. terra, é aceitável, Is deve their ser characteristic. abraçado, é God has característica charted for them that deles. path. Deus traçou para eles In este other words, caminho. We Em must outras suffer on this earth. palavras, Why? Because nós temos que this is sofrer a nesta fallen terra. world. Por quê? Porque este é um It mundo rejected caído. Jesus, Eles rejects us too. rejeitaram Jesus e vão nos rejeitar também. And life on this earth is temporary. E a At the vida end, nesta there terra é is reward in temporária glory e no on final Abraham's há side. recompensa na glória do That's now lado the de Abraão. antidote of Lot's wife. Esse agora é o antídoto da mulher de Ló, o oposto. So those who reject grace, Então, like the rich aqueles que man, rejeitam a graça como homem rico, they by default are asking God to eles take them away from His presence. And then He does estão what? pedindo He grants. literalmente para Deus removê-los da presença dele. He keeps them away E from eles Himself estarão separados eternally. eternamente, ele Oh, os that's very mantém serious. longe dele mesmo eternamente. Isso é muito sério. There is a conflict that the Lord Há set um out from the conflito beginning que o Senhor estabeleceu no princípio between righteousness and wickedness, entre a justiça e a between light iniquidade, and darkness. entre a luz e as trevas. And the Lord expected that the church E o should Senhor maintain that espera que a conflict igreja between holiness deve and manter sin. este conflito entre a santidade e o pecado. That when you see that the church has Que quando você compromised ver que a igreja se or comprometeu made peace ou fez a paz and amalgamated, incorporated sin e se into the holy amalgamou, salvation of Christ, incorporou o pecado then the lake na of fire santa is salvação de looming. Cristo, So we're going to então come back o lago de fogo and está handle aceso. Genesis chapter Então 3, nós vamos voltar e lidar com Verse Gênesis 15. capítulo 3, versículo 15, where again the Lord warned from onde there novamente o Senhor advertiu de lá on the dangers of Satan, a respeito dos perigos de Satanás e do pecado. and He set up an eternal conflict E ele estabeleceu um conflito between eterno light and darkness, entre a luz e as between trevas, righteousness and entre a wickedness, justiça for those who are born e a again. iniquidade, para aqueles que são nascidos de We novo will come apropriadamente. Nós vamos voltar. The Lord bless you. Thank you. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Because of time, those who want to receive Jesus, repeat this prayer.
Say, mighty Lord Jesus. Por causa do tempo, aqueles que querem Lord, I receber have seen Jesus, the repitam. horrible Diga, example poderoso of Senhor Lot's wife. Jesus. Senhor Jesus, eu vi o horrível The exemplo da mulher dangers de Ló, of usual Christian life. os perigos do The cristianismo, da dangers vida of cristã complacency in this life. usual e normal, os perigos da Lord, I complacência nesta repent vida. today. Senhor, eu morning. me arrependo And I hoje, receive you this nesta morning into manhã. my heart. E eu te recebo nesta manhã no To be meu my Lord and coração, my Savior. para ser meu I ask Senhor you, e my Salvador. To establish Eu te peço, righteousness meu in my Pai, heart. para estabelecer a And justiça no sensitize meu me to the coming coração. of the Messiah. E sensibiliza-me para a vinda do In the Messias. mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amen. Hoje eu nasci de novo. Amém.